Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um webinar do FGV-SEV, o Centro de Excelência em Varejo da FGV-EASP. O nosso tema de hoje, você já sabe, são os desafios da última milha. Antes, deixa eu falar um pouco aqui do Centro de Excelência em Varejo. Agradecer a presença de todos que estão dedicando esse tempo aí com a gente dialogar sobre esse tema, e aos convidados que também dedicaram aí os seus tempos para estar aí conosco. Bom, quem quiser saber um pouco mais do FGV-SEV, vocês podem acessar aí o nosso site, o sev.fgv.br, ou as nossas redes sociais, o @FGV-SEV. A nossa missão é exercer um papel de liderança e ser o catalisador do processo de desenvolvimento e evolução do varejo no Brasil, com atividades nas áreas de educação, informação, pesquisa, publicação e consultoria e eventos. O FGV-SEV é um centro de estudos multidisciplinar, sempre próximo à comunidade empresarial, que busca harmonizar a teoria à prática, estimulando o interesse e a participação dos alunos da FGV no setor varejista da economia brasileira. Algumas atividades para vocês terem uma ideia: curso de varejo, certificação varejista do futuro, que começa no próximo dia 15 de junho, ciclo de seminários, workshops, o Congresso Latino-Americano de Varejo e Consumo, o CLAVE, a convenção da NRF, que a gente espera no ano que vem, está levando aí também um grupo enorme, não só para o Congresso, mas também para as visitas técnicas. Outra atividade é organizações digitalmente integradas, o programa de varejo sustentável, pesquisa e publicações, projetos especiais. Eu aproveito aqui para agradecer nossos mantenedores, que permitem a realização dessas atividades, que é a APAS, Associação Paulista dos Supermercados, a Cibelar, a Leroy Merlin e a Magazine Luiza. Antes de iniciarmos, é importante aqui deixar claro que todas as manifestações expressas por integrantes, né, por quadros da FGV ou por convidados que participam dos nossos eventos em transmissões online, representam exclusivamente as opiniões dos seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordaram em participar deste evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. E para nós falarmos dos desafios da última milha, afinal, a conveniência e a segurança hoje está no centro das estratégias de marketing, e claro que isso envolve a logística, e claro que isso traz, do ponto de vista da operação, uma complexidade maior que nós vamos estar conversando aqui. Então, nós vamos contar aí com a moderação do Gustavo Oliveira, que é sócio fundador da Tower Tree. Vamos contar como painelistas conosco com a Ana e Carolina Fernandes Nonato, que é aí proprietária do Empório São Miguel, o Felipe Mendes, gerente-geral da América Latina da GFK, o Marcelo Arantes, diretor executivo de Supply Chain no GPA, o Marcos Olê, CEO do Supermercado Now, o Sandro Benelli, conselheiro e doutorando em ESG pela FGV e AESP. Então, esse é o time que está aqui. Eu sou pesquisador aí do FGV-SEV e também vou estar aqui com vocês nesse debate, nesse bate-papo muito rico para nós. Então, sejam todos bem-vindos e, mais uma vez, aos nossos convidados, nosso muito obrigado aí pelo tempo e por aceitar este momento. E para a gente aquecer um pouco tudo isso, eu gostaria de convidar o Felipe Mendes, que vai trazer aí algum quadro geral para nós, uma visão geral de tudo isso. Felipe, mais uma vez, obrigado, e está aí com você para dar o pontapé inicial do nosso webinar. Muito bom, obrigado, Olegário. Vou pedir para vocês só confirmarem que vocês estão vendo a minha tela, por favor. Opa, estamos sim, está funcionando bem. Não, Perfeito. Ainda não, né? A tela ainda não, mas vai entrar. Tá vindo aí? Na hora que você chegar, vocês me avisam, por favor. Tá. Bom, enquanto agora sim, agora está entrando. Perfeito, obrigado, Olegário. Boa noite a todos. Primeiro, um prazer, uma honra estar com alguns
colegas que já conheci e admiro demais, além, óbvio, o Olegário, que, como ele sabe, claro, é o meu oráculo em termos de varejo. Eu queria começar com uma frase que eu acho que resume um pouco um dos desafios interessantes, que acho que a gente vive um momento que o varejo está pensando, mudou o pensamento da carteira para o relógio. Antes, a questão da entrega, né, era uma coisa muito de sem custo, grátis, etc. Ainda existe um pouco isso, mas hoje o prazo importa muito. As empresas estão todas trabalhando para prazo curto, porque mudou um pouco o perfil do mix que se compra. Então a gente tem essa batalha aí. Mas o que eu queria destacar é que nós temos uma discussão para o shopper, e eu vou falar do latino-americano, na América Latina inteira, só termina quando acaba, e acho que isso é super importante. Parece uma frase tonta, mas na América Latina a experiência de compra, realmente receber produto em casa é um desafio, por questões logísticas, por endereços que não existem, ruas que são confusas, horários que as pessoas trabalham, muita gente ainda mora em casa e não tem gente para receber, e o que acontece é que a gente quer dizer, o brasileiro é um shopper simples, num país super complexo, então ele busca muita confiança, por isso que, desculpa. Felipe, desculpa, você poderia só colocar no slide show para a tela ficar maior, porque está aparecendo o próximo slide para a gente, as anotações. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou encerrar essa daqui. Assim ela fica maior, Olegário? Ainda não entrou, mas... Tá joia. Eu vou por aqui, tá bom? Tá bom. Eu vou por aqui, assim ela fica aqui, a gente vai vendo também. A segunda coisa é que a pandemia fez com que o shopper entendesse que comprar implica logística. É uma coisa interessante, para nós trabalhamos nesse mercado, a gente fala, óbvio que sim, Felipe, mas não era percebido assim. A pandemia fez o shopper sentir a dureza que é ir para uma loja quando ela poderia estar fechada, quando eu poderia me contaminar, e começou a perceber que há muita logística por trás. Então, hoje existe a percepção do custo da logística, é isso que a gente não pode perder e tentar dar isso de graça, porque a gente vai precisar investir em tempo. Portanto, é um momento muito interessante. O terceiro, para todos os colegas que observam, muito cuidado com as manchetes do jornal. Nós, quando conversamos com os nossos colegas varejistas de todos os tamanhos, que a gente conversa, Olegário, todos os dias, muita gente focada no que está saindo no jornal no dia anterior. O varejo tal fez aquilo, a gente precisa fazer também. E a verdade é que cada um tem o seu modelo de sucesso. A gente vai falar de algumas coisas aqui, mas é importante lembrar que depende muito da região que você está, do produto que você entrega, do nível de serviço que você quer entregar. Então tem uma discussão maior de não seguir, não entrar na onda, simplesmente porque está todo mundo fazendo. E eu quis trazer um pouquinho, duas informações da América Latina, uma sobre o Rappi na Colômbia, especialmente, e depois sobre o que está sendo feito na Argentina, e aí com Last Milers, tá? Porque eu acho que poderia ser interessante para o grupo, tá bom? Então vamos lá, vamos nesse batidão. O Brasil é complexo, mas muito simples. Eu vou tentar não entrar no detalhe dos quadros, vou tentar passar só a mensagem para nós aqui, tá bom? Por causa do tempo e também porque senão fica muito chato. As famílias brasileiras, 2/3 das famílias brasileiras, ganham até R$3.000 por mês, e com esse valor tem que pagar as contas, se alimentar, em alguns casos pagar a escola, transporte, enfim, um monte de coisa. Então você imagina que você tem 4 pessoas para alimentar, para fazer tudo, portanto, qualquer compra, mesmo que ela seja pequena, um produto de consumo um pouco mais caro, é um drama, porque se a pessoa erra aquela compra, se aquilo chegou estragado, se chegou errado, isso gera um estresse muito grande. E o que é pior, como a estrutura educacional é baixa, quer dizer, nos 60% das famílias tem até o fundamental completo, as pessoas têm dificuldade de ler, entender, pagar, receber. Então, é um processo, quer dizer, comprar, essa parte logística de entender que eu compro, vai chegar, especialmente no online, é muito complexo para o brasileiro médio. Além disso, a gente fez um estudo em 25 países e o Brasil é o número 21 em termos de confiança em instituições, e nos setores econômicos também é o país de número 21, 21º. O varejo em geral, a gente também está abaixo da média mundial, e a gente especialmente não confia em outras pessoas. Só metade das pessoas que estão assistindo aqui a tua live, aqui na FGV, elas confiam em outras pessoas. Olha que loucura, só metade de nós confia em outras pessoas. Portanto, é uma população muito desconfiada. E é tão desconfiado que o que mais digitalizou o Brasil? Esse é um caso no mundo inteiro, é o WhatsApp. Não, pera um pouquinho, mas meu chefe, ele é americano, ele nem usa o WhatsApp. Ele fala, mas como assim que a digitalização se deu pelo WhatsApp? E é um caso muito forte no Brasil, que inclusive o WhatsApp levou globalmente, porque as pessoas usaram isso como ferramenta de fazer uma ponte para a digitalização, e muito pela interação humana.
Um dado que eu sempre mostro e que eu acho que vale a pena atualizá-lo a cada momento, a gente definiu 3 tipos de varejos no ano passado para as compras. Aqui estamos falando especificamente aqui de eletroeletrônicos. Aqueles que têm o click e o brick, quer dizer que tem online e loja física, aqueles que só compram online e aqueles que têm lojas tradicionais, lojas físicas. No ano passado, aqueles que têm tijolo e clique cresceram 87%. Aqueles que são só online cresceram 21% e aqueles que tinham loja física caíram 22%. Mas repara que é 4 vezes maior o crescimento de quem tem tijolo e clique. Portanto, por que as pessoas fizeram isso? Porque, lógico, pela pesquisa fez e também pela confiança. A pessoa sentou na frente do computador naquela semana de março, quis comprar algo, ela digitou a loja que ela conhecia. Todas essas marcas fortes que a gente tem no Brasil, se no que ela digitou, ela achou um site, a partir dali ela comprou. Se o produto chegou na data e na qualidade, a partir dali fidelizou, porque era um momento de muita tensão, de muita desconfiança. A gente fez um estudo rápido por um outro evento sobre e-commerce no geral, mas olha que interessante. Esse aqui é um dado que a gente faz monitoramento passivo, a gente não pergunta para ninguém o que elas fazem, a gente só monitora em que lugares as pessoas fazem suas compras. E olha o tamanho que já tem Mercado Livre, quer dizer, em termos de compras gerais, 42% do que entre as principais aqui, né? Eu peguei só os 7 maiores, 42% da compra entre os 7 maiores veio do Mercado Livre, ou seja, você tem as pessoas entrando muito nesse tipo de site e indo atrás de várias coisas. Você tem produto para cabelo como um pedido, celular, livro, a gente sabe da força, produtos para cozinha, ou seja, democratizou de fato, né? A gente fala, foram 50 anos em 5 ou 10 anos em 1. Foi muito diferente. Todo mundo aprendeu a pesquisar no online porque era onde existia informação. E aí, quer dizer, explodiram os famosos marketplaces e para todas as categorias virou algo normal. As pessoas falam sobre marketplace, mas a gente fez um estudo especificamente para automóvel, e para automóvel, o que é muito interessante é que as pessoas preferem comprar os itens que são mais ligados à segurança, freio, amortecedor, pneu, elas ainda preferem comprar no presencial, que é essa cor mais escura aqui. Os outros itens também, mas numa escala menor. As pessoas precisam ir à loja para ainda se sentir seguras, e essa é uma tarefa nossa, como indústria, como varejo, fazer a vida do shopper aqui, que mais uma vez é simples, tem pouca educação e pouco dinheiro, para que ele possa confiar naquela compra. Olha que interessante esse dado. A gente perguntou para ela várias categorias, mais uma vez. Então, a gente perguntou lá, vamos supor, freio. 91% das pessoas preferem comprar freio em verticais, que são especialistas em auto, mais do que loja generalista, por exemplo, supermercado. Eu quero ir naquela loja que é especialista em carro. E quando eu vou para um P e 3P, para quem compra no e-commerce, 82% prefere comprar um P à venda no 3P. Portanto, o que isso aqui está me dizendo? Que verticais, né, quer dizer, verticais podem ser interessantes como marketplace digital, mas mostra o quanto o consumidor brasileiro precisa ainda de confiança. Então, essa é a palavra-chave, confiança. E no Brasil, simplicidade igual a confiança. Falei um pouco sobre isso, entendimento que varejo é logística. Na hora que tudo fechou, meu amigo, aí a pessoa precisava comprar e precisava achar um jeito. E esse quadro é um quadro muito interessante. A gente está vendo aqui do lado esquerdo, essa cor que para mim é um amarelo, e do lado direito, que sei lá, é um bordeaux, um vermelho escuro, a gente está vendo as barras das pessoas que nos responderam o seguinte: quanto você espera do varejista que você está visitando agora? É aí o primeiro item, entrega a domicílio gratuita, ou opção de entrega rápida. Quando que a gente imaginar, Olegar, a gente que está aqui nessa janela há um tempo, que 60% das pessoas iria esperar de uma loja física uma opção de entrega rápida? Que 2/3 das pessoas iria esperar da loja física entrega a domicílio? Quando que a gente esperar que metade das pessoas iria esperar um clique e retire para a loja física? Se a gente falasse, se tivesse essa mesma apresentação, talvez em janeiro de 2020, a gente diria, imagina, isso aí vai demorar 10 anos. Essa pesquisa a gente fez na metade da pandemia. Quer dizer, isso daí só se intensificou. Então você percebe que em aquele momento a pessoa falou, nossa, peraí, ir ao supermercado, trocar de roupa, negociar com a família que eu vou ter que ir no supermercado, pegar meu táxi, meu Uber, meu carro, tudo isso é um esforço logístico. Comprar, pôr a coisa no carrinho, passar no caixa. Se alguém fizesse isso por mim, seria muito bom. E por isso que eu digo, não podemos deixar de cobrar isso. Eu acho que é o momento da gente esquecer a questão do gratuito e focar efetivamente no serviço, focar efetivamente no tempo, e não é no tempo mais curto, é no tempo que a pessoa precisa. Indo um pouco para as manchetes de jornal, quer dizer, muita essa coisa, a manchete, o valor, o jornal. O Brasil é um continente, aqui um caso de alguém que a gente conhece bem,
o Fernando Baialuna, né, ele mudou de São Paulo para Jundiaí, como muitas pessoas fizeram isso, saíram de centros maiores e foram para cidades menores. E ele comentando o seguinte: eu quando quero comprar um livro na loja A, ela me entregava no São Paulo em um dia, e aqui em Jundiaí, 50 quilômetros, me entrega em 5. A outra, 3 dias em São Paulo, me entrega em 10. Eu, para fazer compra, inclusive nesses last milers aí, eu preciso programar. Então, a gente muitas vezes olha para São Paulo. Durante a crise, aconteceu aqui essa curva verde, só para como interesse, é o crescimento do Nordeste. O Nordeste cresceu no ano passado 29% a venda de eletroeletrônico, e o Norte e Nordeste 22%, contra Centro, Sudoeste 7% e Sul 6%. Então, o Brasil é muito variável, e muitas vezes a gente pensa só em São Paulo, só o que saiu no jornal, só o que saiu na internet, e acaba ficando com isso e tomando decisões que são exageradas. Olha que interessante esse dado aqui, agora falando sobre o mercado de vizinhança, lojinha. Durante a pandemia, 13% das lojas, né, dos donos de loja, começaram a entregar direto, mas 52% já oferecia. Puxa, metade já oferecia, já hoje 2/3 oferece. E distribuição própria, alguém de bicicleta, alguém andando. Então, tem essa coisa muito grande, né, a tecnologia dos aviões, do Mercado Livre, tem várias coisas acontecendo, mas mais importante de tudo, por região, por país, por sortimento, por nível de serviço, existem muitas alternativas, é um pouco do que a gente vai falar daqui para frente. Hoje, por exemplo, só hoje, 2 notícias grandes. Notícia não, né? Recebi esse e-mail, você quer receber mercado na porta da sua casa com preços justos? Do Uber, e a gente vai ver que em outros países o Uber está apanhando um pouco mais nessa parte específica. Quem não viu isso hoje, né? GPA tenta acelerar vendas com o Mercado Livre, semana passada tinha falado sobre o Extra, ou seja, é abrumador, né? Você está o tempo inteiro escutando coisa. Aí você vê o caso das grandes empresas. Porra, parece o Correio, não, é a Magalu, 6.800 colaboradores, em 2017 eram só 2.200 pessoas. No fim do primeiro trimestre, 25 centros, mais 2 versus dezembro, 37 estações de cross-docking, 8.000 motoristas. Eles querem fazer, lógico, como desejo, hoje são 3 ou 4% dos sellers usam logística, pelo que a gente tem de informação, querem 100%. E aí vai, hein? O Via, 2.800 distribuições, abrindo coisa em Extrema, que virou o local, né, pelos incentivos fiscais pela proximidade com São Paulo. Você teve a abertura do Envias para os sellers aí no Marketplace, que a gente falou há pouco. B2W, eu vou deixar os colegas falarem que estão aqui, mas por que não dizer um forte investimento em tecnologia e logística em 2020, aumento do centro de distribuição, tem a questão do AMI Flash, eu gosto dessa ideia, que é a questão de conectar entregadores independentes com motos, bicicletas e outros modais, o número que a gente tem que são 25 mil parceiros, todos esses dados são públicos, isso é importante dizer, a gente não abre nada que os varejos nos passam de maneira confidencial. Tem os lockers, mais uma vez, Rio e São Paulo, Mercado Livre, 4 bi, 10 bi, 4 aviões, 5 centros de distribuições, novamente Extrema, é muita coisa. Então, o que a gente diz para aquele varejo médio, que não são esses grandes, que não são, atenção, qual é o seu modelo? E pode ser que o seu modelo seja entrega por bicicleta? Sim, a questão é ver se o seu público se sente feliz com este serviço. Para terminar, Olegário, e para dar essa aquecida, como você falou, falar um pouco de América Latina. Esse quadro aqui, ele mostra o seguinte para nós, mostra que várias lojas, isso aqui é na Colômbia, pedidos em todas as categorias que a gente mede na Colômbia, com aquele mesmo painel que eu mostrei antes, que é um painel que a gente monitora quantas pessoas visitaram sites e fizeram compras. Você percebe que o RAP, que está aqui em vermelho, ele, pós-pandemia, ele é 50% das vendas em muitos casos. Em muitos meses ele alcança 50 e poucos por cento das vendas. Então, o que a gente percebe? Que deixa de ser um last miler e passa a ser um marketplace. Ele passa a ser um super app, nome que você quiser dar, dependendo do ângulo que você olhe. E o que é interessante nessa discussão? Existem muitas lojas que estão caminhando para isso e bacana, mas a força da sua marca é super importante, porque naturalmente, isso não é errado, alguns desses last milers acabam ocupando o topo da árvore de decisão. Então, é uma forma muito bacana, só tem que estar claro isso, porque veja a força, né? Olha outra coisa muito interessante que o Rappi fez, é o Rappi Mall. Ele fez na Argentina e fez no Chile também. Eles pegaram todas as categorias chamadas secundárias para eles e juntaram no botão só. Então, virou um marketplace. Você tem lá eletro, você tem coisa para pet, você tem moda, tudo num botão só. E muitas delas, especialmente as mais caras, você tem aí a assignação de um personal shopper. Aí você tem a própria agência de viagem, você tem o e-card, tem um cartão de crédito próprio agora, com desconto exclusivo, ou cashback, enfim, coisas que acabaram de lançar. Tem uma forte concorrência, muitas empresas, quando viram que o colombiano estava disposto a isso, tentaram entrar nisso, mas o Uber Eats teve dificuldade, domicílios, iFood, Corner Shop, Merkeu,
todas elas lutando, tem até essa discussão, será que o winner takes all ou não, em alguns mercados, pelo tamanho. Teve até alguns similares ao Uber, ou até aquilo que eu digo, né, o picape, que usava moto, ou seja, você percebe que você tem grandes marcas estabelecidas, né, os grandes varejos, depois você tem last milers ocupando esse meio do caminho, e depois você tem um terceiro, que são pequenas frotas de distribuição, muitas vezes de maneira informal. Algo que vocês devem saber disso, porque estão super conectados ao varejo, que foi esse lançamento, né, do Rap Music. Então, vai ter agora também música ali dentro para você poder acessar. Então, quer dizer, imagina, você está fazendo conteúdo agora dentro do Rap, trazendo as pessoas para isso. Olha que interessante como tudo está caminhando para a mesma coisa, para a ideia do Super App, para a ideia do Marketplace. E aí eu queria destacar a criatividade argentina, não sei se tem argentinos aqui no call ou no grupo, argentinos sempre nos surpreendem pela qualidade do pensamento, né, para sobreviver naquilo tudo. Então você tem lá as empresas de last milers também, Rap, pedido já especialmente muita força no interior. Em 2021 aconteceu na Argentina e no Chile, Globo saiu, Uber Eats também saiu. E o que tem lá que é muito bacana é o Quick Commerce. Então você tem lá o commerce, o e-commerce e tem o Quick Commerce. E o Quick Commerce é entrega de curto prazo, coisas menores, veículos mais ágeis, lojinhas locais, e eles já estão fazendo frente a correio e outros modelos de distribuição. Aqui tem alguns nomes deles, né? Bluemail, Chasqui, Trego, que atuam mais na parte de marketplace e loja, e PaxApp e Pickit, que vão lá retirar onde você comprou. Então, imagina, criaram essa coisa e hoje todo mundo fala, não, você quer comprar no e-commerce ou no quick commerce? Então, é a criatividade argentina aí para sobreviver com tudo. Então, para terminar, e está dentro do meu tempo, para o shopper latino-americano só termina quando acaba, quer dizer, só quando o produto chega e ele comprou aquilo que ele esperou e a entrega é fundamental. Eu sei que nós que estamos em varejo, a gente sabe disso, mas às vezes a indústria não tem essa certeza. Shopper simples, em um país complexo que busca confiança, simplicidade. A pandemia deu valor à logística, aproveitem isso como varejo, cobrem o serviço e deem serviço, de repente, de melhor tempo ou tempo correto. Cada varejo tem o seu modelo, não é uma questão de formato, só é de localização, é de história naquele mercado, da força da marca, e a gente pode olhar aqui para a América Latina, porque tem muita coisa bacana. Muitas vezes a gente olha muito para Estados Unidos e Europa, mas a gente é muito mais parecido com a Colômbia do que com a França, do que com os Estados Unidos e até do que com a China. E acho que é isso, Olegário, para ficar no tempo e gerar aí um pouquinho esquentar um pouquinho os tambores. Eu queria só aproveitar e lembrar aqui para os participantes que podem fazer ali as perguntas através da aba de perguntas que nós temos aí para vocês disponíveis. Já tem uma pergunta aqui, inclusive, que chegou do Michel, que é qual é a visão de vocês com pequenos CDs localizados em bairros. Mas eu vou deixar aí para o Gustavo dar continuidade aí. Gustavo, está com você. Obrigado, Olegário. Obrigado pela GV, pelo convite para estar moderando esse painel. É um grande prazer aí estar com tantos feras aí do varejo do Brasil, moderando esse painel. A gente vai chegar nessa pergunta, só vou colocar essa pergunta que o Michel fez dentro do contexto. Então, Michel, segura um pouquinho que a gente vai chegar na tua pergunta, que é bem interessante. Obrigado por ela. O nosso painel, a gente tem quatro empresas diferentes, né, 4 executivos de empresas diferentes. Então, para a gente começar e alinhar um pouco o conhecimento da audiência, eu queria que vocês contassem para nós um pouquinho sobre a empresa de vocês, né, fazer uma breve apresentação de vocês, do que a empresa de vocês fazem, explicar um pouquinho o modelo de negócios. E vocês vão ver que as empresas são bem diferentes, mas acho que é aí que a gente vai aprender bastante hoje. Obrigado. Marcos, você quer começar? Legal, posso começar. Prazer, Olegário, Gustavo, obrigado pelo convite e os demais participantes. Muito legal debater com vocês esse tema, super na moda aí, podemos dizer. Bom, eu sou o Marcos Oletti, eu sou o CEO do Supermercado Now e também diretor de Americanas Mercado. O Supermercado Now é uma plataforma que conecta digitalmente os clientes às redes de supermercado ou os last milers, como o Felipe apresentou aí. O cliente pode escolher os produtos de todas as categorias, inclusive os itens frescos, e agendar a entrega em um horário mais próximo, em 1 ou 2 horas. Ela foi fundada, é uma plataforma que foi fundada em 2015. Em janeiro de 2020, o Supermercado Now foi adquirido pela B2W,
que é uma gigante do varejo, né, digital, aumentando e acelerando a vertical mercado aqui no marketplace muito grande, e trazendo aí uma categoria que tem muita oportunidade de crescer, mesmo após a pandemia, para um grande marketplace. Essa aquisição permitiu que a gente expandisse muito a categoria de mercado aqui dentro da companhia, dentro de todas as marcas da B2W, inclusive na Americanas.com, criando o Americanas Mercado, o qual também sou diretor. A gente hoje está presente com essa categoria em 8 estados, mais de 50 redes parceiras, então desde grandes varejistas como o GPA, o Carrefour, o Grupo Big, também muitas redes regionais, como Veran, Davó, Hortifruti. Então, a gente atua de uma forma bastante democrática, e todas essas redes parceiras possuem mais de 1.500 lojas, então tem muita oportunidade de crescimento, e é um prazer poder compartilhar um pouco da nossa experiência com esse grupo aqui tão seleto. Valeu, Gustavo e Olegário. Obrigado. Obrigado, Marco. Quem quer o seu próximo? Vou olhar aqui na tela que vai ficar mais fácil. Sandro, você pode, por favor, se apresentar e falar da empresa? Bom, boa noite, obrigado pelo convite. Bom, eu sou um varejista de carteirinha, estou no mercado de varejo aí desde dezembro de 87. Passei por grandes varejos como Carrefour e GPA, trabalhei na França, mas desde que eu saí do GPA em 2013, eu tenho trabalhado em varejo de porte médio, e até ontem eu era cliente do Marco, eu era CEO do Verão até ontem, foi meu último dia, jornada maravilhosa, e eu sou conselheiro de uma rede de supermercado em Minas, chama Super Nosso, alguns conhecem, eu não sei se todos conhecem, mas é uma rede grande e pujante, que ano passado adquiriu 16 lojas aí do Carrefour numa parceria, e eu tenho uma visão de rede média, basicamente rede média de controle acionário familiar. Eu acho que a gente pode contribuir nessa visão. Muito obrigado, Sandro. Vou passar a palavra agora para o Marcelo Arantes. Olá, boa noite a todo mundo aí. Olegário, obrigado aí pelo convite, é sempre bom aí podendo aprender um pouco aí e dividir um pouco do nosso dia a dia aqui. Sou responsável pelo supply chain no Grupo Pão de Açúcar, né? O Grupo Pão de Açúcar, nos últimos 5 anos, tem passado aí por uma série de transformações, né? Desde da cisão, da venda do ativo da Via Varejo, até agora o IPO do Açaí, e que tomou vida própria. Então, o GPA hoje ele está basicamente representando a rede de lojas do Extra e do Pão de Açúcar e da proximidade, dentro do contexto de criar um ecossistema aí para poder atender o cliente no basket alimentar e também, obviamente, no não alimento, dado que basicamente a gente entende que quem escolhe aí é o cliente, né? O poder é todo dele. Então é isso aí. Obrigado, Marcelo. E por último, a Ana Caroline, por favor, Ana. Bom, boa noite a todos, prazer em conhecê-los, os que estão me ouvindo pela primeira vez. Agradeço o convite também do Olegário, por participar e poder compartilhar um pouco da minha experiência, e também, sempre é bom que a gente aprende coisas novas também. Bom, eu, desde a minha primeira profissão, assim, carreira, eu já iniciei no varejo, estou no varejo há algum tempo, já há quase 20 anos. Mesmo saindo do varejo necessariamente, trabalhei em pesquisa de mercado com varejo também, então sempre foi algo que eu gosto e tenho bastante experiência. E agora eu sou empreendedora, né, também varejista, tenho um empório de vender basicamente produtos naturais, mas também alguns importados, no interior de São Paulo, mais precisamente em Indaiatuba. Então, agora, quando nós viramos empreendedores, as dores mudam, né, um pouco de quando você é gerente, diretor, né, totalmente diferente. Então, eu costumo brincar que é uma loja pequena, de porte pequeno, a gente vende em algumas plataformas, vende online, vende principalmente para o WhatsApp. Eu acho que o que o Felipe falou, achei bastante pertinente, porque no interior isso é bem real, né? O WhatsApp é bem próximo das pessoas. E é isso, minha loja opera no interior, e eu espero poder contribuir também com a experiência prévia que eu tenho, e também, hoje, a minha loja sou eu, basicamente, eu tenho sócios, mas eles não operam, eu opero sozinha, eu falo brincando que eu sou a equipe,
eu e uma moça que trabalha comigo no operacional. Obrigado, Ana Carolina. Obrigado a todas. Vamos, então, começar um pouco mais nos conteúdos. O Felipe mostrou uns gráficos bem interessantes da importância do e-commerce, né, que não é uma coisa que começou durante a pandemia. Mas eu queria que vocês pudessem contextualizar na experiência de vocês quão importante era o e-commerce para o negócio de vocês antes da pandemia. Como é que o e-commerce se desenvolveu durante a pandemia para vocês? E qual a expectativa para os próximos 3 anos, quando vocês planejam um negócio daqui para frente? E dentro dessa expectativa futura, se vocês acreditam que o nível de investimento que vocês vão ter que fazer no negócio de vocês vai aumentar muito. Quem quer começar? Vamos inverter. Ana Carolina, agora você começa. Bom, eu já tinha bastante, eu vinha do e-commerce antes de virar empreendedora, então eu já tinha na veia a conhecimento do quanto era importante investimento nisso especificamente. Porém, de fato, não tem nem como comparar as minhas vendas antes e a minha operação antes da pandemia e depois, né? Eu diria que, em virtude da pandemia, muitas pessoas não poderem circular, mais de 70% das minhas vendas, em torno de 72%, foram direcionadas para e-commerce, porque muitas pessoas, uma cidade com bastante gente mais velha, as pessoas não querendo sair, enfim, uma série de pontos, né? Então as pessoas tiveram que começar a comprar online. Então, houve, de fato, eu senti uma certa barreira no início, por questão de ser uma cidade onde as pessoas realmente não tinham o hábito, obviamente, é uma cidade de médio porte, quase 300 mil habitantes, mas que eles estavam acostumadas muito com essa questão de ir em lojas já conhecidas. Então, eu abri a loja antes da pandemia e eu tive um impacto muito grande. Eu abri em 2019. Em 2020 eu tive que fazer essa mudança, inclusive buscar outras alternativas, que eu já tinha a questão da entrega, eu já tinha serviço de entrega por motoboy, mas algumas empresas dessas grandes, né, Rappi, iFood, entraram em contato comigo para que minha loja fosse uma vitrine, né, no caso, para abrir e ser um empório, começar essa questão de empórios dentro do iFood, por exemplo, da Rappi também. Foi muito interessante essa experiência, eu acho que ela é boa no sentido de visibilidade. Ela há, obviamente, alguns pontos, algumas ressalvas que eu tenho, principalmente técnicas, que não são viáveis para quem é uma equipe, como eu, por exemplo, pela dificuldade, muitas vezes, de você entrar no mercado desse competindo, como você sozinho, comparando com uma grande rede onde tem mão para fazer as coisas. Eu digo, por exemplo, imagina eu com quase 3 mil SKUs para cadastrar, por exemplo. É sofrido, uma pessoa sozinha fazendo isso. Então, tem alguns pontos que eu acho que, enfim, mais um parêntese em relação a isso. Deixa eu ver, qual mais pergunta que tinham? Foram várias, então, acho que você abordou bem quão importante era, o que aconteceu durante a pandemia, e como é que você está pensando para os próximos 3 anos, e se você vai mudar em alguma coisa, se você vai ter que fazer um investimento grande em e-commerce, como é que você imagina que o negócio evolui para o futuro? Sim, fundamental. Não tem como fugir disso, tem que investir no e-commerce. Acredito que principalmente boas partes de algumas empresas já têm facilitado muito a vida do pequeno varejista de fazer como se fossem suas próprias lojas, os softwares delas, né? Então softwares não, aplicativos. Eu acredito que o aplicativo ajuda muito em questão de facilidade da pessoa conseguir navegar, é mais amigável do que, por exemplo, dentro de um site que muitas vezes a pessoa procura algum item, acaba saindo e depois não consegue retornar no ponto onde ele estava. Então, acho que o aplicativo, ele, em termos de usabilidade, pensando em usabilidade, ele é mais interessante. Estou conversando com algumas empresas em relação a isso também, já para ver se faz um próprio aplicativo da empresa. E, principalmente, logística. Não tem como, porque a gente tem que ter a logística própria, porque, dependendo da empresa, eu passei por alguns apuros em relação a isso, que essas grandes empresas, alguns bairros específicos da cidade, por exemplo, não fazem entrega, por questões de segurança, tudo, né? Então, o que acontece? Eu tenho muitos clientes que eram dessa região. Geralmente, a minha loja, o perfil era um público mais AB, mas devido ao preço, que eu vendo com preço bastante competitivo,
desço basicamente de zona cerealista no interior, então eu tenho clientes da loja de toda a cidade. Então eu tive que acabar investindo um pouco mais em frota própria, entre aspas, né? Contratando pessoas por fora para que fizessem entrega nesses bairros que ninguém faz. Isso tem um custo para mim muito alto, porque geralmente eles me cobravam quase o dobro, o triplo para fazer entrega nesses lugares. Só que essas pessoas já estão cientes que é mais caro. Então, assim, é ruim por um ponto, porque eu tenho que passar, de certa forma, esse valor, eu tenho que jogar de alguma maneira, porque senão fica todo o encargo para mim, que já fica muito pesado, mas isso acaba afetando o meu preço também, e às vezes me preocupa isso em relação à competitividade, porque eu consigo atender esse cliente, mas a que custo eu consigo isso? Então, assim, a questão da logística, da comodidade, eu acho que provavelmente, não tenho quase certeza que, por mais que se abra novamente o comércio como era antes, muitas pessoas viram a comodidade, que é você ter isso em casa, não ter que sair, não ter os riscos de segurança, até combustível, se a gente for parar para pensar, porque é um preço proibitivo hoje em dia. Se eu posso ter a comodidade de comprar coisas que entrega na minha casa, por que eu vou ter esse trabalho todo de ter que sair, ter que me movimentar, pegar meu carro, pegar fila, enfim. Então, as empresas, independente do seu tamanho, elas vão ter que olhar para isso, ela não tem muita alternativa, até porque por causa do mobile commerce, todo mundo tem um celular hoje em casa. Então, tem a questão de sinal, obviamente, porque a gente vive numa bolha, né? Não dá para levar em consideração a nossa realidade, porque a gente tem plano de internet, então, enfim, tem N realidades no país. Mas também é importante a questão da logística, até ver se a empresa tem essa capacidade de fato entregar o seu produto lá no cliente, né? Pensando não só no meu ponto, porque meu produto é pequeno, é a mercearia, mas tem empresas grandes que muitas vezes tem uma realidade que é uma pessoa que mora numa favela, moram 10 famílias num corredorzinho pequeno que não passa uma geladeira. Como é que você vai fazer para atender esse tipo de cliente? Então, assim, mais do que só pensar na logística, tudo, é importante pensar também, conhecer a realidade desse seu cliente, porque o Brasil é um país continental com muitas realidades distintas. E muitas vezes a gente fica só olhando para a nossa realidade, São Paulo, não sei o quê, é totalmente diferente. Então, assim, os custos logísticos, a gente tem que repensar muito bem isso daí, e tem que pensar também principalmente no Brasil, eu acho que precisa de uma infraestrutura melhor, inclusive para possibilitar que as pessoas tenham acesso a essa tecnologia, não só para compras, mas para educação, enfim, para outras finalidades, tá? Desculpa me estender um pouquinho aí na... Foi ótimo, não, foi ótimo, Ana Carolina, a perspectiva aqui é bastante enriquecedora para todo mundo, e obrigado. Agora a gente vai passar para o Marcelo. Marcelo, acho que é interessante do teu lado do GPA, quando a gente falar de passado, presente e futuro, né? E vocês fizeram muitas mudanças da estratégia no presente, inclusive, né? No momento. Eu não sei se isso foi impactado pela pandemia ou não, mas conta um pouquinho para a gente do teu passado, presente e futuro. Acho que está no mudo, Marcelo. Se tem um lugar onde a gente pode contar essa história de passado, presente e futuro, ele efetivamente é no Grupo Pão de Açúcar, né? Provavelmente o Sandro Benelli aí começou esse projeto lá no final dos anos 90, chamava Amélia, né? Quando efetivamente começou aí o e-commerce dentro do Pão de Açúcar. E o fato é que até o ano passado ele representava aí um pouco mais de 1% da nossa venda, né? O e-commerce alimentar, no Brasil, ele tinha uma penetração muito pequena, em alguns... Ele tem uma penetração pequena no mundo, de uma maneira geral, é muito menor do que o não alimentar, né? Os países que estão mais desenvolvidos aí, como a Inglaterra, tem 15%, 16% de penetração, a China tem mais, deve estar chegando aos 30%. Mas o fato é que a pandemia acabou que nos obrigou, de certa forma, a acelerar demais o nosso plano de digitalização, né? Vamos dizer assim. A gente cresceu aí mais de 3 vezes no espaço de 3 meses aí, e esse crescimento se manteve, né? Porque eu vejo uma coisa, primeiro, existe um tabu, né, na compra do alimentar, talvez nem tanto na mercearia, mas muito no fresh, né? Você vai escolher o meu FLV, vai escolher a minha carne, e, de certa forma, a experimentação quebrou esse tabu, porque, efetivamente, eu acho que as pessoas agora confiam. O Felipe falou um pouco de confiança, confiam efetivamente na escolha
que as empresas estão fazendo para ela, né? E isso fez com que elas gostassem do hábito e efetivamente repetissem, né? Obviamente, com a restrição de circulação, isso também fez com que esse hábito ficasse, de certa forma, mais arraigado nas pessoas. E, de certa forma, o que a gente vem percebido é que os canais com que o consumidor, o shopper, ele tem chegado nessa compra têm sido diferentes, né? E aí, colocando um pouco dos last milers aí no capítulo, né? O Felipe falou da Rappi aí. A Rappi, acho que deve boa parte do sucesso dela ao Grupo Êxito na Colômbia, né? Que é a nossa controlada lá, que efetivamente detém 50% do mercado ali, que fez essa parceria e que permitiu que a Rappi aprendesse e escalasse muito rápido a sua experiência. Quando a Rappi veio para o Brasil, ela fez uma parceria exclusiva com a gente. Efetivamente, o objetivo era testar o modelo de last mile aqui com a gente. No primeiro momento, falando um pouco da mudança de estratégia, a gente ficou que talvez essa não fosse a saída, porque uma das coisas que está ficando mais claro hoje em dia é que o cliente, o shopper, ele é o shopper do aplicativo. Então, ele se acostumou com o aplicativo da Rappi, ele se acostumou com o aplicativo do iFood, ele se acostumou com o aplicativo do James. Então, ele não compra no Pão de Açúcar, no Carrefour, no Big. Ele compra no Rappi, no iFood, no James. Então, o cliente o consumidor do last mile, de certa forma, ele tá muito preso a esse aplicativo. E o nosso medo no início era perder essa informação do consumidor, né? Para a gente, a informação do consumidor é muito importante, porque é o hábito de consumo, é a recorrência, é aí que a gente, de certa forma, a gente tenta atingir e aumentar o nosso share of wallet, né? Muito melhor do que fazer promoções massivas é você fazer a promoção customizada. E com o tempo a gente viu que efetivamente essa era uma verdade que a gente não ia conseguir mudar, né? Realmente os shoppers, os consumidores, eles tinham uma fidelidade ao aplicativo e a gente decidiu que temos que jogar o jogo. E aí a gente efetivamente abriu para todos, né? E claramente a cada novo last mile que a gente coloca efetivamente é uma venda que é acrescentada, não tem uma migração. É on top mesmo, porque, de novo, o shopper é daquele aplicativo. Então, eu acho que hoje a gente está muito mais maduro para entender o que é esse novo mercado do consumidor. Hoje, a penetração nossa representa quase 6% da venda, né? Nosso do grupo aqui é o e-commerce. Ou seja, se a gente olhar uns anos atrás, é um crescimento absurdo. O grupo, por estar mais preparado nesse início, a gente tem mais de 70% do mercado aí de e-commerce alimentar, a gente efetivamente domina no 1P, né? Não temos ninguém nem perto da gente para efetivamente fazer isso, muito porque começou isso no passado. E, de certa forma, a gente está percebendo que a gente está escalando muito rápido com os last miles, né? Na hora que a gente olha para frente para responder a pergunta qual que é a estratégia, efetivamente a gente entende que a escolha, como eu falei no início, é do cliente, então a gente está aberto a todos os canais, a todas as entradas possíveis. Então, nós abrimos nossa plataforma, nós fomos com o Supermercado Now, nós estamos com o Mercado Livre, nós estamos com todo mundo que a gente entenda que possa agregar e possa prestar um serviço melhor para o consumidor. E a gente tem um plano, o nosso plano de crescimento dentro dos próximos 5 anos é bem, diria que ambicioso, né? A gente acredita que a gente pode chegar a 20 bi de faturamento no e-commerce em 5 anos. Esse é o nosso plano, isso é o que a gente tem buscado. Isso, a velocidade com que a gente tem escalado essa venda tem nos impressionado, tá? Tem nos surpreendido. Cada vez mais a representatividade disso no nosso negócio tem efetivamente nos feito pensar diferentes. E, obviamente, para você seguir nesse caminho, o investimento é em infraestrutura logística. E aí, quando eu falo de infraestrutura logística, eu já estou entendendo, nós já entendemos que a nossa malha de lojas é a nossa infraestrutura logística, porque a capilaridade é extremamente importante nesse processo.
Então, em resumo, a gente entende que é um caminho sem volta, temos ainda muito para crescer, a logística efetivamente e as parcerias com todos, sejam Last Mile, sejam plataformas, elas fazem parte do nosso plano e, na verdade, a gente entende que dentro desse processo, cada vez mais, o mundo físico ele vai funcionar muito mais como plataforma logística do que propriamente um ponto de venda, né? Esse é um pouco da maneira que a gente entende aí o processo. Bem claro, Marcelo, muito obrigado. Sandro, indo para você, pensando sobre as empresas de menor porte, né, do que a do Marcelo, como é que foi presente, passado e futuro para vocês? Bom, Gustavo, eu acho assim, primeiro eu queria falar da história da pandemia, né? Não é novidade que pandemia faz o digital se mexer. O que a gente viveu aqui agora com o Covid, que é o tal do SARS-CoV-2, a China viveu em 2003 com o SARS-CoV-1, depois 2006, depois 2008. Foi isso que fez a China decolar. E por que eu estou fazendo essa provocação? Porque o nosso mercado, ele é um mercado ainda muito pequeno, como a gente acabou de colocar, né? De novo, fazendo a comparação com a China, não é por uma questão de gostar ou não gostar, é só para a gente entender a dimensão, depois eu vou entrar no ponto que eu queria defender. O mercado brasileiro em 20, aproximadamente 15 bilhões de dólares, né? Assim, o chinês foi 350 bilhões de dólares. Para uma população 7 vezes maior, eles tiveram um mercado 70 vezes maior. Porque as condições são muito diferentes, é um mercado muito mais digitalizado, meio de pagamento digitalizado, então várias coisas que o Marcelo comentou, que outros colegas comentaram, de medo, de receio, de não se sentir seguro, etc., eles acabaram passando por isso lá atrás. Talvez o mercado não só é maior por isso, mas proporcionalmente é muito maior. Então sempre tem uma relação com a pandemia que fez acelerar, aconteceu para eles lá e para nós aqui. Qual é meu ponto com relação ao last mile, para o médio, especificamente para o médio? E primeiro eu vou fazer um disclaimer para não dar a impressão que eu não acredito. Eu acredito muito nisso, tá? O meu papel lá no Verão foi acelerar isso, né? Isso era um departamento, eu transformei isso numa business unit, cresceu 300%, a gente colocou click and collect, a gente colocou mais parcerias, além da parceria que a gente tinha com o Marco, etc. Então, assim, a gente está fazendo tudo que era possível fazer para captar. Qual é o meu ponto, né? Meu ponto é o seguinte, o pequeno, ele não tem tanta grana para arriscar, ou para perder, ou para investir, como tem o GPA. Sim, o Marcelo falou do Amélia, né? O Amélia é 99, 2000. Cara, o que o Amélia gastou em dólar em 99, 2000 é 10 anos de lucro líquido do Verão. Então, assim, por que eu faço essa colocação? Porque se o pequeno ou médio não souber, na clareza da perspectiva do que ele tem como negócio, o que ele quer com o e-commerce, o que ele quer com o last mile, ele corre o risco de, para acompanhar a moda, pagar um preço que lá na frente ele pode se arrepender. Então ele primeiro precisa fazer essa conta. Dá para ficar fora disso? Eu duvido. Eu acho que não dá. Mas o ponto é, o last mile não é só caro, né? No nosso aquecimento eu estava propondo aqui, eu vou propor para quem não ouviu, você quer adotar last mile com vários parceiros, como a gente fez lá no Verão, que eu acho que é uma boa fazer? O próprio Marcelo falou, Marcelo era grande, tio James, mas não dá para ficar fora do rap. Bom, então, minha sugestão, faça uma conta de exploração, faça uma DRE por canal para ver quanto cada canal está te dando de lucro ou prejuízo, para você poder ter isso comparado. O ponto que mais me dói não é nem o financeiro, mas eu não tenho resposta para escapar a provocação que eu vou fazer agora. É o seguinte, o tal do last mile significa mesmo a última milha, a milha de contato. Então, assim, o varejista que se orgulhava de ser barriga no balcão, ele está terceirizando, ele está fazendo agora bebê de aluguel, porque quem entrega na porta para o cliente não é mais ele. Quem tem o contato físico, seja o bom ou mau serviço, o serviço tido como rápido ou como lento, o motoqueiro tido como arrumadinho ou bagunceiro, não é mais você. Você perde esse contato. E isso, além de ter a perda dos dados, porque uma empresa grande como o Marcelo, como o Carrefour, consegue negociar a base de dados, mas as empresas médias não conseguem.
As empresas grandes, para quem está me ouvindo aí, paga menos do que 5% esse serviço, as empresas médias pagam acima de 10%, em geral 15% a 17% para fazer esse frete. Então, não tem competitividade para o pequeno, pagando um frete 3 vezes mais caro do que o grande, você não vai competir nunca com isso. E eu não tenho poder de pressão, que eu saiba dos pequenos ou médios, o único que tem direito a ter dado por uma relação histórica é o Mambo, o resto mais ninguém. Então quem vai ter? O Carrefour tem, o GPA se não tem, vai ter facilmente, porque é uma pressão, os médios não têm. No futuro, esse é um ponto que eu acho que a gente precisaria colocar bem, a gente pode correr o risco de ficar apartado de 2 negócios, do contato direto com o consumidor e você perder os dados que valem bastante. Não é para se desesperar, porque embora isso é uma coisa inexorável, só vai caminhar para frente, ele tem que fazer, mas isso representa pouco no Brasil, né? Assim, lembra quando eu estava falando do tamanho do mercado? Nosso mercado é pequeno, então ele representa pouco. Representa para um GPA bastante, mas olha o que o Marcelo falou, mas é 6%, 7%, assim, para o tamanho do GPA, imagina, é pouca coisa. Para quem representa 1, 2%, isso é muito? Não é muito. Não dá para ficar de fora, mas não dá para a gente só olhar o last mile e não olhar para os outros 90%, 98% da cadeia de consumo. Acho que por enquanto já falei bastante, Gustavo. Sandro, é interessante, se eu puder só complementar com uma outra pergunta, essa desvantagem competitiva na comissão que vocês com pequenos têm que pagar versus o que os grandes podem estar pagando, mais o acesso aos dados, parece bastante ruim, né? Poderia levar a uma consolidação do setor. Você acha que é isso que seria o futuro? Olha, eu vou dizer o seguinte, tem uma oportunidade de mercado aí, Gustavo, para os operadores que entenderem que o pequeno não vai pagar essa conta e logo vai aparecer alguém que vai consolidar. Assim, para quem me conhece como varejo, tirando o Olegário, mas eu fiz um mestrado na GV em pequena e média empresa, e eu agora estou fazendo um doutorado em ESG na GV para pequena e média empresa. Então eu tenho estudado e trabalhado com pequena e média empresa nos últimos 9 anos. Esse é o grande valor, o grande força do país. Então assim, tem um supermercado para ser consolidado, porque uma coisa é clara, com essa taxa de frete que você paga, a conta não fecha. Não fecha em nenhuma hipótese, Gustavo. Não fecha. Simplesmente não fecha. Então assim, é como se você dissesse, mas então por que você tem? Cara, porque é como fazer marketing, isso é branding. Você tem que pagar para estar presente, você tem que pagar para estar perto, pagar conhecer teu consumidor, e ele te cobra. E se você não ocupar esse espaço, deixar vácuo, alguém vai ocupar. Mas se aparecer alguém que entender que ao invés de ele fazer um ramp-up do lado dele de 15% de custo, ele fizer de 3%, a curva é mais suave, ele vai ter muito mais parceiro e ele vai ter uma super oportunidade aí para os wraps, etc. Eu vou dizer uma coisa, assim, verdade aqui. Só não quero falar o nome porque eu acho que não é elegante. Mas a gente pegou um desses 2 maiores, você pode imaginar, entre Rappi e o outro, e não é o meu amigo Marco aqui, nós somos parceiros há bastante tempo do Marco. E a gente falou, cara, você está me cobrando tão caro, posso fazer o seguinte, posso colocar no final do meu valor da lista assim, ó, fecha a compra, agora frete cobrado pelo fornecedor R, tanto, e aí a taxa, porque a taxa não tem nada a ver com o frete, cara, o frete é escorchante. Aí quando eu falei pro cara que eu tinha que pagar uma taxa de 15% pro cara mais o frete, e ele falou, não, põe no seu preço. Eu falei, mas se eu ponho no meu preço do site vai ficar mais caro do que o meu preço da loja física, e nenhum consumidor aceita mais isso, o preço tem que ser igual. Aí ele falou, não, ninguém, juro por Deus que eu vou falar, e por isso que eu não quero dar o nome. O cara falou, ninguém percebe. Cara, juro por Deus que o cara me falou isso. Aí eu falei assim, isso gera uma sacanagem esse comentário. Agora, se você tem tanta segurança de que o serviço que você oferta é tão bom que todo mundo pagaria, não empurra para as costas do varejista o ônus de parecer que você é o mau menino. Assume, põe lá, olha, conta do GPA 10, serviço 15, aí põe o frete, o cara não aceita. Isso já virou uma discussão na APAS e na Abras, e isso vai vir para cima desses prestadores de serviço. Eu sou um dos caras que, numa reunião da Abras, propus isso e foi muito bem acolhido. Por quê? Porque o varejista, ele sempre passa por vilão. E o pequeno, como ele não tem massa de manobra, ele late e ninguém escute. Agora, quando você vai através de uma entidade, tem mais chance de dar eco, porque todo mundo levantou a mão e falou, pô, é a mesma coisa com a gente, achei que era só... Não, não é. É com todo mundo nesse sentido. Não, desculpa, muito. Só fazer um comentário rápido que ele comentou.
Isso eu senti na pele. Quando eles vieram entrar em contato comigo, vocês sabem quanto que eu pagava de taxa? Sem contar 27%. Como Mais é que frete. eu vou... Mais o frete. Como é que eu vou operar competindo com uma empresa dessa com 27%? É desumano. E assim, foi exatamente o mesmo questionamento que eu falei com eles. Falei, gente, 27%, e detalhe, assim, se eu vender mais de 1.800, ainda pago 180 de taxa. Então eu falei assim, como é que eu vou competir com esses grandes, considerando esse valor? Aí a moça pegou e falou assim, joga no preço que ninguém percebe. Só que os meus clientes, né? Os meus clientes, eu tive muito cliente que ia na loja, porque ele já estava sabendo, eles começaram a olhar e falaram assim, tô vendo que realmente na loja é mais barato. Muitos iam na loja, então assim, servia de vitrine para mim. O pessoal olhava e falava assim, nossa, que legal, esse produto importado só tem nessa loja. Aí o pessoal ia lá comprar as coisas comigo pessoalmente, porque sabia que o preço era mais barato. Porque onde que eu vou conseguir jogar esse valor, né? Enfim. Nossa, muito interessante, muito interessante. Agora eu vou passar a bola para o Marco, que além de responder Ô Marco, o teu futuro está dado, né? O Sandro e a Ana Carolina estão dizendo, elas cobram um pouco menos que seu futuro aí está dado, né? Mas conta pra gente um pouquinho o presente, o passado, presente e futuro, né? E acho que tua empresa está se beneficiando, tá todo mundo falando bem de você, o Marcelo falou, o Sandro e a Ana Carolina querem desesperadamente que você dê um take rate razoável, né? Para todo mundo ganhar. Então é uma oportunidade grande para você, Marco. Conta um pouquinho pra gente. Não, eu agradeço aí aos votos, ao reforço dos votos da nossa parceria. A gente sempre a gente nasceu já no mundo digital, né? Então, diferente dos colegas, né? Que você perguntou a importância do e-commerce, se eles já tinham, não tinha. A gente nasceu no mundo digital, como eu falei, em 2015, né? Conectando as redes de supermercado e os clientes, né? Oferecendo aí toda a infraestrutura, seja lá tecnológica, seja logística, para fazer o last mile, para digitalizar o negócio, conectando muitas vezes com CRM, meios de pagamento, os cartões private label, evitando qualquer fricção no momento de importar os itens, né? Acho que foi comentado aqui talvez uma fricção para poder fazer isso, para a gente poder realmente, a gente sempre chamou o nosso seller de parceiro, falando do varejo alimentar, que é a maior vertical de varejo do Brasil, e que, como o Sandro reforçou aqui, é que está menos digitalizada, né? A gente, nascendo nesse cenário, já vinha crescendo a passos muito largos, é claro, para um mercado pequeno, mas que na nossa tese acredita que vai crescer ainda muito mais. Claro que a China, como o Sandro comentou, está muito mais avançado, mas a gente acredita que tem muita oportunidade de crescer o varejo alimentar, entendendo as diferentes missões e jornadas de compra do consumidor, né? Os diferentes momentos. Então, a gente sempre foi defensor que não existe um on ou off, existe sim o consumidor que ele vai comprar ou só no on ou nos dois, né? Então, a gente sempre acreditou muito nisso como negócio. Depois da aquisição da B2W, que logo veio a pandemia, né? A gente teve uma aceleração muito grande, e aí foi falado aqui também um pouco do 5 anos em 5 meses, né? A gente cresceu de uma semana para outra, para vocês terem uma ideia, quando fechou tudo, 8 vezes, né? Nossa média de venda diária cresceu 8 vezes de uma semana para outra. A gente precisou ajustar, principalmente a nossa operação de logística last mile, para poder entregar e poder atender o cliente, né? A gente teve, a gente rapidamente passou a ser mais procurado, a gente dobrou naqueles primeiros meses o número de cidades, o número de redes, o número de lojas, para poder também abastecer o mercado. A gente sempre também pensou muito nisso, né? Como a gente, além de fortalecer as parcerias, crescer o negócio, que a gente acreditava, mas num momento tão crítico, poder abastecer o mercado, e a gente fortaleceu muito essa nossa estratégia de expansão. Hoje a gente está em 8 estados, a gente ganha uma capilaridade com grandes varejistas, e aí só complementando um pouco o que o Sandro falou, a gente acredita muito, eu acredito muito dentro desse mercado que é muito grande do varejo alimentar, o mercado também muito pulverizado, a gente tem uma presença regional bastante grande. Ali no Alto Tietê, por exemplo, eu tendo a arriscar que não cabem numa mão as lojas que existem dos grandes varejistas, por exemplo. E a gente está no Alto Tietê há alguns anos, né? O Sandro falou bem que a gente é parceiro de longa data, porque a gente acredita muito nisso, porque estar próximo ao consumidor faz parte de uma estratégia de última milha super importante, que faz parte do nosso negócio, como a gente ajudar essas redes ou as lojas a se digitalizarem e também
a entregar para o consumidor. Então, de fato, acho que tem sim uma questão de não consolidação, mas de uma força das grandes redes. Para a gente foi importante, porque a gente fechando com uma grande rede, a gente ganha capilaridade, mas a gente acredita muito na força do regional, do médio e do pequeno, porque além de serem maioria, seja no número de lojas e num percentual de vendas, são importantes, primeiro, para estar próximo ao cliente. E segundo, numa tese que a gente sempre acreditou, e ela se faz verdade até hoje, como a Ana Caroline comentou, sortimento. Algumas lojas ou alguns tipos de lojas têm sortimentos específicos, que é muito importante nessa estratégia de você, como marketplace, como app, oferecer para o consumidor. Então, dentro dessa nossa estratégia, a gente continua crescendo. Como futuro, a gente, claro, vai continuar expandindo regionalmente, vai continuar fortalecendo a categoria de mercado aqui dentro da B2W, seja com o Supermercado Now, com o Americanas Mercado. A gente, recentemente, através do Supermercado Now, a gente fez a aquisição de uma companhia chamada Chip, que é uma companhia focada em outras categorias, né, mas principalmente também numa entrega mais rápida, que é o Ultra Fast Delivery. Então, para não ser tão teórico aqui, e também não estou correndo nenhuma corrida de campeonato, se alguém entrega em 10 minutos ou 15 minutos, assim, conceitualmente no mundo, fala-se em Ultra Fast Delivery, entregas em até 30 minutos, né? Então a Chip já faz entrega em 36 minutos. A gente, em muitos bairros que ela atende, sim, em 15, 20 minutos. A gente acredita que com essa movimentação que a gente fez, a gente vai estar mais presente em mais uma jornada e mais uma missão de compra, também ajudando os nossos sellers parceiros a também fazerem parte dessa jornada. E eu tenho certeza que tanto esse grupo como quem está ouvindo, né, sabe que seja os próximos anos ou em 2021, é um momento que todos os varejistas estão pensando em como consolidar todas essas estratégias, como o Sandro falou, pensar no DRE, pensar na visão do consumidor, pensar de como ele conectar isso dentro do CRM dele para tentar conhecer o cliente, não só a parte financeira em todos os canais, mas tentar conhecer como ele se comporta em todos esses canais. Então, que com certeza as pessoas vão continuar buscando comodidade, praticidade e conforto, e tanto nós como o Supermercado Now, e todos que apresentaram aqui sabem que esse é um caminho sem volta. Eu vou fugir um pouco do nosso script, porque entraram duas perguntas aqui que eu acho que cabem bem nesse momento que a gente está discutindo. Até pelo que o Marcelo falou, que você falou também, Marco, em relação ao conhecimento, sortimento. Mas a pergunta que veio, a primeira pergunta do Michel, que ele falava, qual a visão de vocês sobre os pequenos CDs localizados em bairro? Acho que vai um pouco nessa tua linha, Marcelo, que você falou, a loja não necessariamente mais vai ser um ponto de venda, mas talvez um ponto de distribuição. E nessa mesma linha, a pergunta que a gente recebeu aqui da audiência como é que os mini CDs nos bairros ajudam a reduzir o tempo de entrega, uma vez que o estoque está mais próximo do consumidor? Quem quer pegar essas perguntas aí sobre CDs, talvez lojas, né, dark stores, acho que seria esse tipo de pergunta. Posso pegar aqui, porque isso é um dilema, né? Acho que a dúvida é até onde, né? Esse tempo de entrega, ele realmente é o diferencial. Porque, não tenha dúvida, o jeito de você entregar rápido não existe outro, é a capilaridade, é CD próximo aí. Por outro lado, quanto mais capilar, mais difícil é de você oferecer toda a sua proposta de valor, todo o seu sortimento, porque isso tem um preço, né? Você ter o custo do estoque para você ter ele posicionado em toda a sua distribuição, ele é inviável do ponto de vista de qualquer conta que você fizer, né? Então, aí entram duas coisas que efetivamente eu acho que são coisas que a gente está trabalhando mais. Primeiro obviamente, um pouco da inteligência artificial de saber o que tem que estar aonde, né? Esse é um ponto fundamental. Por mais óbvio que pareça, não é tão trivial responder assim, né? E o segundo obviamente, cada vez mais o que a gente chama aí do OMS, né? Que é o Order Management System. Como é que você vai orquestrar tendo
itens em CDs diferentes, e permitindo com que o cliente possa optar, inclusive, por receber em tempos diferentes. Você fazer isso com o não alimento é mais fácil, né? Se eu compro uma TV e compro um fogão, até aceito receber. Agora, eu vou dar um exemplo, eu acho que foi, inclusive, não sei se foi com o Empório São Miguel, se eu não me engano, o Empório é um seller do Pão de Açúcar, se eu não me engano. Eu fiz a compra no nosso site, né? Efetivamente, e você faz a compra do meu basket 1P e junto tem o 3P lá, o Marketplace, do sortimento complementar ao nosso. Eu, obviamente, não vou querer receber aquilo em tempos diferentes. Então, para eu fazer aquilo, eu vou ter que ter a consolidação no meu centro de distribuição. Então, o desafio ele é um pouco disso, não tenha dúvida. Os CDs, a capilaridade dos CDs, usando loja, etc., é cada vez mais o caminho. O problema é como você manter a sua proposta de valor a um custo aceitável, obviamente, atendendo ao anseio de tempo de entrega. Aí. Não sei, Marco, se você quer complementar, porque no negócio de vocês já estão usando as lojas, né, como um grande ponto de distribuição, as lojas dos seus parceiros, né? Não sei se você quer complementar, talvez falar de ruptura ou consolidar produtos de diferentes lojas. Eu não sei se isso seria também um custo para você. Eu acho que, assim, a capilaridade do varejo alimentar hoje, ela é um ativo muito importante para o Last Mile, assim. Eu acho que não, na minha visão, né, não muda de uma maneira para outra, assim. Acho que as grandes redes saírem investindo, e aí o Marcelo trouxe bem, né, que a loja vai passar, se já não é, né, que já muitas são, esse modelo híbrido de CD ou side store ou até mesmo a dark store. Então, eu não gosto muito de me ater às buzzwords, né, às palavras da moda, mas acho que o importante a loja está próxima ao cliente e é um ponto super importante, seja para o cliente retirar o produto ou para poder fazer a última milha. Acho que quando você está na loja, tem um desafio e que quando o volume cresceu muito, principalmente no início da pandemia, com a questão primeiro, a ida às lojas nos primeiros dias foi um negócio astronômico, assim, né? Aquele negócio de 2, 3 horas de fila, acho que dificultou bastante. Mas voltando à normalidade, né? Com caixa exclusivo, com algum ajuste na operação, é possível fazer. É claro que a questão da ruptura é um negócio que o varejo, e eu tenho muito menos tempo de varejo que todos os presentes aqui, né? Então sempre aprendo muito, mas sei que a ruptura é um negócio que ele é quase que um dado do problema, né? Ela existe, a gente tem que ser a menor possível, e a gente tenta de alguma maneira também, dentro da jornada de compra online, diminuir essa fricção com alguma substituição, com contato, né? Conhecendo também com inteligência artificial a dinâmica de compra. Eu acho que a ruptura tende a ser um pouco menor quando você dedica um estoque a partir disso. Mas se você tem uma entrega muito rápida, você tem um desafio do abastecimento, né? Porque quando aí falando um pouco desse modelo de entrega rápida, ultra fast delivery, ou mesmo em entregas não tão rápidas assim, que você faça numa dark store, o grande negócio é sortimento e como você abastecer a loja e qual que é o sortimento adequado. Então você não pode nem ter uma profundidade de estoque muito grande, você não pode ter uma cobertura muito grande, então é um negócio que tem que ser muito assertivo, e se você entregar muito rápido, o giro vai ser grande. Mas assim, tende assim a diminuir, mas assim, na outra ponta o desafio é como abastecer. Eu acredito que modelos de dark stores, side stores ou mini CDs nos bairros, né, que podem acontecer, né, ele é para atender uma jornada de entrega mais curta, com sortimento também mais restrito. Como disse o Marcelo, tem que ser muito assertivo em qual sortimento você vai atender, e aí eu tendo aí mais para o lado da conveniência, né? É um espaço de 1.000, no máximo 2.000 SKUs, o que a gente está vendo aí no resto do mundo. Eu acho que para ter um sortimento mais completo, uma compra de reposição abastecedora vai ser a loja, com certeza, ou aí um CD grande, uma side store grande, o que aumenta muito o custo de investimento, né? O CAPEX, ou usar a loja mesmo no modelo híbrido, como foi falado aqui. Espero ter respondido a pergunta. Tá bem claro. Deixa eu dar uma complementada, assim.
Eu sou muito radical, eu não sou a favor de Dark Store. Eu sou só a favor de Dark Store numa situação muito particular. E eu vou pegar um gancho, vou fazer um corolário àquilo que o Marcelo e o Marco acabaram de falar. Se você quiser fazer uma super restrição, vá lá. Porque a capilaridade de um GPA não precisa ter Dark Store em São Paulo. Eu só sou a favor de Dark Store se você quer operar distribuindo numa praça onde você quer ter relevância e você não tem operação física. Ou você tem uma operação física muito escassa. Eu não sou a favor. Assim, pô, eu tenho 13 lojas. Tenho não, tinha, deixa eu usar o verbo certo, no Alto Tietê. O Marco é meu parceiro lá no Alto Tietê. Para que eu vou ter Dark Store, cara? A gente fez isso, a gente abriu de um ponto, quando eu tinha meu projeto até julho, ter 6 pontos lá. Eu espero que o Marcelo Cury, que é o gerente que está tocando, vai colocar. Mas assim, cara, não é Dark Store. É só colocar uma plataforma que me permite ser multi-site, me permita eu sair de uma posição de não importa onde o cara me peça, eu consigo, por uma inteligência, otimizar de qual plataforma eu vou enviar, não importa por onde o cara pede, eu mando. Agora, eu pessoalmente não acredito em Dark Store. Aumenta muito o custo. Prometo que essas crianças não são aqui na minha casa. Meu filho mais novo tem 27. E o segundo ponto é o seguinte, o Marco fez um comentário. Cara, a ruptura é dado do problema, cara. Existe ruptura no Vale desde 1100. E assim, pessoal, quem tá me ouvindo aí, ó, deixa eu fazer um comentário, pode alguns ficarem chocados. Esse negócio de ruptura baixa não é assim, não. Pergunta pro Marcelo aqui do lado, ó. A ruptura, ela tem um ponto que ela cruza com o custo. Aí separa, deixa romper. Não existe ruptura zero. Porque o custo ele começa a embicar e ele vira exponencial. Então, assim, o rabo lá, se tiver ruptura, paciência, você não vai repor 100% da cauda longa. Então, o que pode acontecer? Pode acontecer uma ruptura lá na cauda longa? Pode acontecer. Mas, em geral, quando você olha uma ruptura, a ruptura total é 3%. Estou falando porque assim, a ruptura física às vezes chega a 7%, 8%. Mas para o item da curva é zero, cara. Em geral é zero. E é aí que dói. Então, quero sumarizar, eu não sou a favor do Dark Store, a não ser que você tenha a situação que você quer cobrir uma área, porque você não tá lá, então põe uma Dark Store. Ou como o Marcelo falou, bom, cara, vou ter, sei lá, 500 produtos, você assim, a Dark Store do atacarejo. E eu provoco muito isso, né, quando eu falo, gostei do buzzword do Zoleto, porque assim, eu também não gosto dessas palavras meio de moda. Cara, os caras que mais crescem no país nos últimos 5 anos, os atacarejos, eles vivem sem isso, sem last mile, vivem sem e-commerce, vivem sem nada, muito bem, obrigado. Então, a gente precisa, eu acho que o papel na jornada do consumidor do supermercado é diferente do atacarejo. Então, mas precisa de tudo que estão querendo vender? Eu acho que não precisa. Só aqui um comentário rápido, Gustavo. Claro. Sempre perguntam isso, poxa vida, a gente está falando em experiência e quem está crescendo é o atacarejo. E no final, a gente esquece o que é o Brasil, né? Talvez para carro de luxo, moda, você consegue sobreviver bem lá com o topo da pirâmide. Mas canal alimentar é gente, é volume, é pessoa, é número de gente que dá volume. Então, como é que o atacarejo cresce? Aquele serviço, primeiro que não é tão ruim, mas aquele serviço ruim. O atacarejo, como é que ele cresce na pandemia? Precisa responder, né? É claro, cresce porque a pessoa está definindo entre serviço e dinheiro, meu amigo, é bolso no Brasil, né? Por exemplo, o Sandro falou que está estudando ESG para pequena empresa. Esse é outro assunto, tá? Eu tenho uma coisa que é totalmente sustentável, mas eu preciso cobrar 30% a mais, não vai vender. O brasileiro não paga. Não é que ele paga, ele adora, ele é o cara que mais fala de ESG no mundo. Mas se for 10% a mais, ele talvez pense em determinada classe, depois disso é muito difícil. Então, sempre essa coisa do número, do volume, do bolso do brasileiro é super importante nessas discussões todas de serviço. Agregando aqui ao mestre Sandro um segundo só. Bom ponto, Felipe, e isso leva a gente para uma próxima pergunta que também conecta com alguns dos dados que você apresentou, Felipe, que é tipo os fatores de decisão de compra, né, no varejo alimentar. Tem uma pergunta que a gente recebeu que quais são, no negócio de vocês, quando o consumidor vai no e-commerce de vocês, quais vocês acham que são os principais fatores de compra? E se esses fatores estão alinhados com o que os consumidores valorizam no seu serviço de e-commerce, né? Quer dizer, o que você está entregando hoje que os consumidores gostam e o que vocês acham que poderia melhorar. Então, estou tentando combinar aqui uma das nossas perguntas com uma pergunta que veio da audiência, né? Então, os fatores principais de compra, se vocês estão entregando isso,
ou não, mas mesmo assim o investidor, o consumidor gosta da tua velocidade de entrega ou do seu serviço, alguma coisa que diferencia, e o que vocês acham que pode melhorar de forma geral para vocês aumentarem a conversão? Vamos lá, Marcelo, você abre o microfone. Então vamos lá. Essa é uma pergunta difícil, né? Porque eu acho que tudo que nós estamos falando aqui, a gente está convergindo para um ponto aqui. Os públicos são diferentes, né? Hoje, se a gente, eu pegando um pouco da pirâmide que o Felipe mostrou ali, 2/3, 65% das pessoas vivem com 2 ou 3 salários mínimos. Então, para essas pessoas, cara, ela vai enfrentar fila, ela vai ficar 1 hora na fila, muitas vezes ela vai pagar em dinheiro, você vai no Mundial no Rio, cara, filas gigantes, o cara pagando em dinheiro, sem cartão, cheio de ruptura, mas é aquilo ali. Então, ali não tem serviço, né? Então esse é o primeiro, para boa parte, e isso está mais sensível agora com toda essa crise, não tenha dúvida, o principal fator de decisão hoje para a compra é preço. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Se a gente for levar isso para o mundo e-commerce, não, o preço já realmente, eu acho que aí já não é o fator de compra, é muito mais a jornada dele. E aí vamos falar do e-commerce alimentar, né? Porque, de novo, a jornada do e-commerce alimentar é completamente diferente do não alimentar. Do não alimentar, você vai olhar, comparar preço, você vai comprar 2, 3 itens. Da jornada do alimentar, o nosso e-commerce alimentar, saindo do centro de distribuição, o ticket médio é 450 e 500 reais. Tem 70, 80 produtos ali. Então, ninguém vai comparar preço a preço. Isso aí. Vai muito mais obviamente, o preço ele não está totalmente fora do mercado, mas vai muito mais pela proposta do sortimento, de você ter os produtos, e pela conveniência de entrega. E muitas vezes tem 2 tipos, na minha visão, né, de conveniência da entrega, na verdade 3. Né? O item que mais tem crescido para a gente é o clique e retire, por incrível que pareça. Ou seja, a pessoa ela faz a compra, porque em São Paulo, que é onde está boa parte da nossa concentração do e-commerce, ela quer tirar a hora que ela quer, que ela quiser, não tem isso. A segunda que mais cresce, aí sim, é o Express, que é um pouco usando o Last Mile, a própria entrega rápida, mas a entrega agendada, que a gente chama, por mais 24 horas, ela tem crescido tanto quanto a nossa operação Express, ou seja, a pessoa, muitas vezes, ela não quer a velocidade, ela quer a conveniência de receber na hora que ela precisa. E, obviamente, uma compra completa. Então, eu respondendo a pergunta, acho que hoje no mundo físico o grande fator é preço. Não, eu estou cada vez mais convencido que o preço é que está fazendo a diferença. Se a gente fala para o e-commerce, é muito mais a proposta de valor apoiada em dois pilares. E primeiro, em ter o sortimento correto, que você complete a sua cesta, e segundo, na conveniência que você quer. E quando eu falo conveniência, não necessariamente velocidade, mas entregar do jeito e da forma como você pode receber. Bem claro. Eu queria complementar, Gustavo, rapidinho, que assim, a gente não tem... O Marcelo falou bem, né, do sortimento, a gente sempre se posicionou muito na compra de abastecimento, na compra de reposição, né, um ticket médio ali próximo a R$250, mais ou menos uns 22 SKUs, né, sempre no modelo de basket, saindo da loja. Acho que a previsibilidade de receber, e o Marcelo falou bem do clique e retira, é importante, porque quando 50% da nossa cesta são de itens frescos. Então tem que ter previsibilidade de recebimento, né? E não pode ser um negócio que você vai deixar na portaria e você não está em casa, né? Não tem estrutura para receber. Poucos prédios têm hoje geladeira para receber, né? Isso aqui o percentual é muito baixo, né? Acho que esse é um fator super importante, previsibilidade. É claro que quando você fala de uma cesta com muitos itens frescos, né? Você não pode ter uma entrega muito longa, como algum outro tipo de produto, como algum tipo de bebida, ou enfim, ou algum sortimento de 1P, que alguns varejistas se utilizam, porque
meio que cognitivo das pessoas, mas pensarem assim, eu não vou comprar carne para chegar daqui a 4, 5 dias, né? Acho que poucas pessoas fazem isso, então tem uma questão da previsibilidade. Obviamente tem que ter o sortimento, quando a gente fala de uma cesta de reposição, né? Você ter todos os itens que abastecem ali aquela semana é super importante. E assim, com certeza, preço é um diferencial grande. Então, sortimento está ligado também ao tipo de bandeira de loja. Se você quer fazer um negócio especial, você, como marketplace, você ter essa oferta é importante. Preço também, a gente tem alguns atacarejos ligados ao marketplace que também vendem muito e crescem muito. Mas é um fator essencial, e aí só complementando um pouco pelo público, né? E aí isso eu aprendi já conversei isso com o Sandro, inclusive, numa visita que eu fiz lá no Verão, com outros amigos da região, enfim. Alguns consumidores já gastam o valor do frete para poder também ir até a loja, né? Pagando táxi, o Uber ou o ônibus, né? E daí vai mais de uma pessoa para carregar as sacolas. Então, acho que estratégia de frete como marketing é importante, mas como marketing, e ela tem que ter uma estratégia unicamente como marketing, não é um negócio sem fim, como o Felipe apresentou, e o consumidor para essas categorias, tudo que eu tenho visto, ele está disposto a pagar. Claro que um frete, um valor adequado, mas porque muitas vezes traz a conveniência, a previsibilidade e também porque ele faz conta, porque ele também já gastava esse valor para ir até a loja. Então, tentando colaborar um pouco aí com o restante, com o que o Marcelo falou e com a sua pergunta, queria fazer esses comentários aí. Eu só adicionaria algo um pouco diferente, porque por basicamente boa parte da minha loja ser produtos a granel, que já é diferente um pouquinho, essencialmente o valor já é mais barato normalmente do que os produtos manufaturados, o preço, de fato, ele pesa na decisão, mas uma coisa que pesa muito, que eu diria que quase 100% dos clientes que vão lá, eles falam em relação ao frescor do produto. Porque para você guardar e você acondicionar produto granel é algo muito difícil. E muitas vezes você não tem controle do estoque de quem te entrega. Então, às vezes, vem produto que vem completamente cheio de bicho. Vem realmente carunchado, você não consegue utilizar. Então, boa parte dos clientes que compram comigo, o argumento dele justamente é isso. É a única loja na cidade que os produtos são frescos e não estão contaminados. Então, mas, como eu falei, eu queria só complementar que esses outros pontos que foram comentados são importantes, mas no caso de granel, particularmente, isso eu vejo que muitas vezes as pessoas não muito se importam tanto com o preço. Óbvio que se preocupam, mas a questão é o frescor, se a castanha não está com gosto de ranço, né, não está oleosa, é realmente a qualidade do produto entregue, que pesa bastante para esse tipo de produto vendido. Legal. Para fechar aí, Gustavo, e volta tudo na questão, depende muito da categoria, da cidade, do segmento, da tua marca, quer dizer, por isso que essa coisa de fazer o que todo mundo está fazendo é certeza do fracasso. A gente não falou de um modelo que é o modelo de assinatura, que é um modelo que para algumas categorias é bem interessante, e a gente percebe algumas redes já, né, começando a usar, às vezes com a mesma marca, às vezes com outra, mas que é também uma alternativa de estrutura de tempo, de frequência, de recorrência, de conhecimento do shopper. Então, eu queria só lembrar deste modelo, nós não temos tempo para explorá-lo, mas está aí entre essas possíveis alternativas também de entrega, né? Isso fica para um próximo webinar, Olegário. Já anota aí, ó, o modelo de assinatura, que é bem interessante mesmo. Eu tenho uma última pergunta, que a gente está chegando no fim desse webinar, e a pergunta que eu acho que é importante é como é que vocês estão evoluindo, quer dizer, as exigências do consumidor, de alguns consumidores é bem alta, né? Como é que vocês estão evoluindo, vendo a evolução do custo logístico? Assim, unidade de entrega de vocês está caindo, não está caindo? Eu acredito que a Ana falou que está muito alto, então naturalmente deveria cair. Provavelmente quando você faz a conta de contratar o teu próprio entregador é mais barato do que trabalhar com os agregadores, né? Como é que vocês estão vendo, à medida que os volumes estão aumentando dentro do e-commerce, os custos eles já estão tendo ganho de escala ou ainda não? Vou fazer um comentário que talvez não vai responder 100% a sua pergunta, mas assim, a gente fez várias contas e trabalhar com entrega própria no last mile
é uma coisa que certamente é mais barata, mas eu certamente não recomendo. Se você montar o seu negócio e construir seu negócio no modelo de rentabilidade, onde você precisa gerenciar tudo, no futuro você vai se dar mal. Eu acho que você precisa criar uma equação financeira que te propicie trabalhar com um especialista, porque você é o cara do varejo, você não é especialista. Mesmo uma empresa grande como o GPA, ele fica com a parte de inteligência da movimentação e do manuseio da carga. Ele não está querendo ser dono de ativo, que é dono de caminhão, não quer ser dono de moto, não quer ser dono de 5 mil motoristas. Fica mais barato se você fizer a conta só... Eu brinco assim, só a conta do que é tangível. Se você começa a fazer a conta do intangível, absenteísmo, turnover, dor de cabeça, caminhão que quebra, não sei o quê, motoqueiro que cai, a imagem ruim porque um motoqueiro parecido com a sua moto vai lá e assalta o cara, então assim, meu conselho, faça uma conta em que caiba no futuro, de alguma maneira, você fazer a terceirização do trabalho. Não é com qualquer pessoa, ou com um parceiro sério como o Marco, ou com entregadores sérios que tem gente parceira sério que faz o last mile. É mais caro? É, mas a minha recomendação é o seguinte, se a sua conta não fechar, se critique se você deveria estar fazendo essa operação nessa maneira, porque no longo prazo, a hora que você representar 5% do teu negócio, cara, você vai ter uma complexidade que, assim, isso não é varejo, isso é supply, isso aí é logística, isso não é varejo. Bem claro. Quando você fala de negócio varejo, alimentar também é um negócio de margem pequena, né? Não sobra muito aí. Na última linha, cara, se sobrar 7%, você está fazendo um puta negócio, né? Na última linha. Então, ele é um negócio de margem apertada. E o que acontece? Essa equação do custo logístico, ela muitas vezes ela vai realmente contra o senso comum, né? E eu te falo isso porque um monte de gente fala, vamos colocar um monte de moto para entregar que vai ser mais barato. Eu disse, não, o unitário vai ser mais barato, mas pô, você tem uma entrega de moto por uma latinha de Coca-Cola, cara, você comeu a margem toda da sua venda. Era melhor não ter feito isso, né? Eu prefiro juntar um pouco e mandar no Fiorino, de repente. Então, o que está fazendo cada vez mais a gente isso. Primeiro, a resposta é tá dando para manter, tá? Tá dando para manter num patamar que não agride a rentabilidade, mas tem que estar tendo muita inteligência nisso, de você adequar o ativo certo para o local correto, né? Porque você vai, a moto é mais barata. Não, unitariamente, percentualmente, a moto é mais cara de todos. A carreta é o mais barato, se eu conseguir colocar isso aí. Então, o que a gente tem tentado fazer cada vez mais é consolidar os volumes para usar cada vez mais um ativo maior, por mais que tenha um tempo de entrega que seja um pouco maior, mas efetivamente cabe dentro do bolso. E, obviamente, onde a gente não tem essa escala, a saída que a gente tem encontrado aí é a uberização, né? Você tem um monte aparecendo aí, eu concordo com o Sandro, tem que tomar um cuidado danado, eu entrego, o próprio Uber tem criado essa modalidade dos motoristas de Uber fazerem a entrega. O que a gente tem feito é isso. Onde a gente tem escala, consolida o nosso ativo, onde a gente não tem, utilizar o modelo da uberização, desde que, e o ponto do Sandro é extremamente válido, a gente confie, porque no final das contas ali é a sua imagem que está à mostra, né? E você, Marco, que o teu negócio é muito essa entrega, né? E também o serviço. Eu me lembro que vocês têm uma preocupação grande em dar um bom serviço pro varejista, né? A gente se preocupou muito com isso, e obviamente a entrega é parte do nosso negócio, né? A gente sempre procurou investir muito no desenvolvimento da plataforma para poder montar um modelo logístico escalável, e conectando aí com a malha de todos os nossos supermercados parceiros, seja no picking, na loja e na entrega, o modelo que o motorista faz tudo, mas aí a gente já vinha ganhando escala com o nosso crescimento, né? E aí, quando a gente passa a fazer parte do universo Americanas, acho que um dos primeiros ganhos que a gente teve no começo da pandemia, até para a gente poder atender mais rápido, né? Porque
de fato, todo mundo naqueles primeiros dias capotou, falando português bem claro, né? Não conseguia entregar, demorava uma semana para fazer uma entrega, então precisava ter ativos logísticos para você poder rapidamente atender o público. Então, uma das nossas primeiras integrações com o Universo Americanas e a B2W foi justamente a logística, que é um dos grandes ativos da companhia, né? Reforçou muito a nossa plataforma tecnológica, e a gente conectou aí com mais de 25 mil entregadores que fazem parte da estrutura de entrega aqui da companhia, num modelo aí conhecido como Asset Light também, né? A gente não tem os ativos, não são nossos, a gente provê a plataforma e a inteligência de tecnologia para os parceiros que querem se conectar e fazer entrega conosco, né? E aí a gente tem todo também um aparato para treinamento, né? Então a gente não tem uma plataforma só para poder conectar esse parceiro para poder fazer entrega, mais esses 25 mil parceiros, e muitos deles trabalham como shoppers em supermercado, mas também treinando e falando mais do negócio específico, é entregar alimentos para a gente manter o nível de serviço e tentar da melhor forma possível, como disse o Sandro aqui, a gente sabe que a experiência não é a mesma, mas a gente sempre tem como propósito tentar replicar o mais próximo possível aquilo que ele queria oferecer na loja, usando a nossa malha de entregadores. Bem claro. Olha, infelizmente está acabando o nosso tempo, a conversa foi ótima aí, queria agradecer a todos, a GV, vou passar para o Olegário para fazer o fechamento aí do webinar, Olegário, muito obrigado. Perfeito. Bom, pessoal, eu tenho mais uma vez a agradecer a vocês por esse tempo, por esse conteúdo riquíssimo. Eu fiz aqui algumas anotações para ver se eu resumo, e, por favor, se não tiver bem resumido, complementem aqui. Então, a primeira coisa é a gente ter clareza que temos diferentes Brasis, e aonde a maioria ganha pouco, como relatou aí o Felipe logo no começo. Aliás, que lembra minha amiga Tânia Miné, que fala que o Brasil não é Itaim, aliás, que Itaim não é São Paulo, e que São Paulo não é Brasil, né? O desafio de conquistar a confiança do shopper, né? Cumprir o que promete, etc., como um ponto importante, que foi aquele número que o Felipe destacou das pessoas aí não confiarem, que é uma característica bem brasileira, de acordo com os estudos da GfK. Proporcionar mais conveniência, mais comodidade, ter uma visão de custo por modalidade de entrega, fazer um DRE, como destacou ali também o Sandro. Esses diferentes papéis da loja, ou seja, aparentemente aí tem uma concordância que a operação com Dark Store, etc., pode ficar esse custo muito mais alto e não fazer sentido. A ruptura, que foi aí abordada pelo Sandro e pelo Marcelo também, é uma variável que precisa ser administrada, porque tem lá economia de escala, etc., tem todo um custo operacional, como lidar com isso. E quando a gente fala dos itens da curva A, esse está todo mundo atento ali, com visita semanal do fornecedor, enfim, tem uma atenção grande. Integrar os processos para poder realmente ter uma boa entrega para esse shopper e conhecê-lo, juntando CRM, todos esses processos. Não operar por conta própria, porque o custo logístico disso é alto e é melhor utilizar um especialista, claro que tem que fazer a conta, muito bem feito, e precisa também avaliar a economia de escala, né? E, afinal de contas, tem aí as suas peculiaridades. Bom, essas são as principais anotações. Alguém tem algo a acrescentar para nós nesse que eu deixei passar aqui? Tá bom. Aliás, lembrando um ponto que a própria Ana Carolina citou no começo, que foi os valores das taxas, que por vezes fica proibitivos, que pode chegar aí até a 27%, né? Acima de qualquer valor aí que viabilize para o pequeno varejo. Então é isso, gente, muito obrigado. Eu quero agradecer a todas as pessoas que ficaram conosco até este momento. Eu espero que o conteúdo tenha sido útil para todos. Não conseguimos responder todas as perguntas, mas, Felipe, uma pergunta dá para a gente responder agora. A tua apresentação é possível compartilhar com quem tiver interesse, porque a pergunta chegou, meu caro. Eu estava imaginando. Eu devo disponibilizá-la no nosso site. Assim que você disponibilizar o vídeo na GV, eu te comento isso, tá bom? Mas eu provavelmente vou disponibilizar lá no nosso site, mas aí eu coloco um caminho
para que você possa distribuir com quem assistir, tá bom? Perfeito, então. Então é isso. Pessoal, obrigado, Gustavo. Obrigado, Amanda, Patrícia, por viabilizar este evento. E até a próxima.